Pessoal, uma aula super especial hoje. Nós vamos falar sobre os impactos das mídias sociais na saúde mental. Tema super atual, hein? Que a gente precisa entender direitinho o que anda acontecendo com a nossa saúde mental e o que as mídias sociais têm a ver com tudo isso. A minha convidada, para dar essa super aula pra gente, ela é muito especial porque além de ser pesquisadora, ela pesquisar sobre isso, a Cibele, ela também é nossa aluna da Educação Emocional Positiva. Ela é, por isso que eu falei, muito especial. Então, é a Cibele Aquino, ela é doutoranda do programa de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro. Ela é mestra em psicologia social pela PUC Rio. Ela é pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social L2P2, também da PUC Rio. Ela é especialista em comunicação empresarial, especialista em marketing e bacharel em comunicação social. Olha só que bacana! Então, é com ela, com a Cibele Aquino, que nós vamos conversar. Que bom ver você, que bom estar contigo aqui, delícia, obrigada, viu, pelo convite. Sim, o que já se sabe sobre os impactos das mídias sociais na saúde mental? É possível a gente já ter um pouquinho, sim? O que a gente já sabe? O que a gente já sabe? Eu acho que a gente já sabe bastante, a gente tem lido e visto notícias e documentários e tudo, como isso impacta na nossa vida social, né? A nossa saúde social está muito comprometida. É mau uso de dados, é uma exploração errônea do que a gente compartilha, é fake news, e aí a partir das fake news, uma polarização exacerbada, dividindo a gente e tal. Então, todo mundo vai lembrar das últimas eleições nos Estados Unidos, dos escândalos e etc., por causa de uso de dados do Facebook, da análise da personalidade das pessoas que postavam e das pessoas que têm perfis, né? Então, o quanto isso impacta na nossa saúde social, nosso comportamento, o peso das redes é muito forte. E a gente precisa realmente jogar nosso olhar sobre isso. Agora, na nossa saúde mental... do cancelamento, quanto que deixa de se posicionar por conta de vou ser cancelado, sim, então deixa eu ficar quietinho, depois a gente perde, o diálogo perde, porque você fica com receio de ser cancelado. Exatamente, ou então você só fala com a sua bolha, com quem concorda com você, né? Que aí é um outro problema. Enfim, mas a nossa saúde mental individual também tem sido afetada. A gente desenvolveu vício em tecnologia, por exemplo, que a gente não tinha isso como uma doença, uma patologia, uma tendência ruim. Hoje a gente tem viciados em tecnologia, viciados em redes sociais. A gente tem o FOMO, que é uma expressão em inglês, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar por fora. Tem pessoas que ficam angustiadas, ansiosas, depressivas, se elas não conseguem se conectar, se elas não conseguem acessar as redes, ter aquela interação, né, virtual. Isso faz as pessoas desenvolverem uma série de ansiedades. Então, o FOMO já está sendo muito estudado também. Essa angústia, esse medo de ficar por fora, de não saber das coisas, né? De que está perdendo alguma coisa, né? Tá perdendo alguma coisa, eu tô ficando por fora, eu não posso, né? A nossa autoestima, e especialmente a dos jovens, as pessoas mais novas, os adolescentes, eles têm desenvolvido muitas necessidades emocionais maiores, mais fortes, mais profundas, por causa da autoestima extremamente baixa. E aí entra num ciclo assim vicioso, né? Porque você tá com a autoestima baixa, aí você entra numa rede social e que você só segue influenciadores ou pessoas que têm um corpo, uma imagem que você acha que é ideal, porque nem todo mundo vai achar, mas você acha que é ideal e é perfeita, você não atinge aquilo, a autoestima vai mais no pé, mas você continua naquele ciclo se alimentando daquilo que não faz bem. Especificamente nos adolescentes e nos jovens isso é muito mais forte. Então, assim, já temos pesquisas, já temos resultados, não só no Brasil,
mas em outros lugares do mundo, em como tudo isso e muito mais afeta nosso bem-estar subjetivo, nossa vivência e experimentação de afetos negativos, de emoções difíceis de lidar, e como isso potencializa, o mau uso das redes potencializa todas as nossas necessidades, nossos probleminhas, digamos assim. Sim, e fica até a questão autoestima. A autoestima, ela passa até a ser contingente. Do tipo, se eu posto algo, né, e tem curtidas, estou sendo aceitas, mantenho assim, mesmo que eu não acredite naquilo. Né? Sim. Mas é um nicho. Então, por exemplo, eu não gosto de futebol, por exemplo, mas se eu posto uma foto onde eu estou torcendo para o Flamengo. Vai Flamengo, né? Hashtag Flamengo. E eu recebo muitas curtidas, opa, isso me faz bem, embora eu mesma não goste de futebol. O pessoal sempre me pergunta, para quem você está torcendo? Eu falo, quem está ganhando? Isso é importante na vida, Quem está ganhando? Daí meus filhos falam, mãe, assim não vale. É mais ou menos isso, a autoestima passa a ser contingente, né? Se eu, por exemplo, posto uma foto de futebol e o pessoal curte, eu falo assim, opa, o pessoal gosta de mim quando eu mostro que eu me interesso por futebol. E isso eu observo bastante no consultório. E isso é frágil. Muito, né? porque você está condicionando o seu autoconceito, quem você é, o que você gosta de fato, ao gosto do outro. E às vezes o outro está curtindo só por curtir, porque a pessoa curte tudo, ou a pessoa sei lá, curtiu a paisagem, não curtiu, então te passa a mensagem errada. E isso é muito curioso. Eu estava conversando com um colega também, foi adolescente nos anos 90, e ele me chamou a atenção para uma coisa que eu não esqueço. Ele falou, hoje a galera não sabe mais paquerar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas... E eles têm uma dificuldade de ter mais crush, de cultivar dates e tal. Não tem mais o encontro, a paquera, a presença. Tudo bem, a gente vai excluir essa pandemia e esse momento de isolamento. Mas tirando isso, já existe essa dificuldade. E aí a minha preocupação, muito mais de tipo, puxa, vocês não foram adolescentes nos anos 90, não sabiam que era isso. Não é só isso. A gente perde a nossa capacidade empática, porque a gente para de entender a expressão facial do outro, a linguagem do corpo, o que aquela postura está dizendo pra gente. A gente vai perdendo isso. Você para de entender o olhar. Exatamente. Então, a gente deixa de desenvolver algumas habilidades que só são desenvolvidas na interação presencial, na presença do outro, num flerte ao vivo. Eu não sei como é que fala mais paquera, gente. Eu acho que é crush, sei lá. Enfim. Eu discuto com os pacientes, adolescentes, eu falo assim, qual o problema da palavra paquera? Ele é meu paquera. Eu falo assim, eu me recuso, eu falo crush, mas eu me recuso a incorporar. Para mim é paquera. É isso, assim, é uma preocupação que é uma onda que vai trazendo outras coisas e outras consequências, sabe? Então, assim, não é somente, não, velho, mas são outros tempos, essa geração já nasceu conectada. Ótimo, é verdade, eles desenvolvem algumas relações já todos conectados. Eu não tenho a menor dúvida, mas a preocupação é isso, para onde vai a nossa empatia, a nossa capacidade de entender mensagens por expressão facial, pelo olhar, pelo sorriso, pela postura do corpo, né? A gente está perdendo muitas coisas, então é muita coisa para ser investigado. Sim, está perdendo mesmo habilidades sociais, de iniciar uma conversa presencial, de discordar, porque eu percebo que eles tentam trazer para o real regras na internet. Então, se eu discordo de você, eu te bloqueio. Sim. Mas não dá para bloquear. A gente tem que discordo de você, eu vou apresentar os meus argumentos para você, eu vou falar e a gente vai, tipo, o que te faz pensar isso? O que me faz pensar isso? Isso são habilidades sociais, né? De começar uma conversa, apresentar argumentos e encerrar e chegar num acordo. E isso é perdido, porque é tanto nas mídias, do tipo, você discordou, eu te bloqueio. Bloqueia. Unfollow. Muito fácil. Unfollow, exatamente. Cancela, dá unfollow. E aí não se vive assim, né? Você começa a desenvolver dificuldade de resolver problema.
Porque isso é uma resolução de problema. A gente precisa lidar com isso como uma solução de problemas, quando o outro discorda de mim e a gente tem que resolver. A gente não tem mais essa habilidade. A gente precisa da conexão, né, o tempo inteiro. Então, o nosso sistema biológico dita isso pra gente. É fundamental a gente se conectar com o outro. E eu acho, sinceramente, eu sou uma entusiasta de redes sociais de verdade, embora haja tanto a ser discutido. Mas eu acho que ela favorece algumas coisas, algumas conexões da gente. Por exemplo, pessoas muito tímidas tendem a se comunicar melhor, a interagir melhor por causa das redes. Eu acho que a rede, as pessoas acham que vão ficar escondidas, né? E não vão. Mas as pessoas tímidas que têm aquela dificuldade exacerbada de uma interação pessoal mais consistente, a rede social ajuda a conversar com alguém e tal. Então, há algumas coisas que ela de fato ajuda, né? Uma conexão com alguém que você não vê há muito tempo. Nesse tempo de pandemia, meu Deus, como é bom a gente ter rede social, poder ver o pai, a mãe pela internet, fazer uma live, juntar um grupo no Zoom e até cantar mesmo parabéns. Isso que a gente está fazendo. Né? Eu estou aqui em São Paulo, você no Rio, estamos tendo uma super aula conversando sobre isso em uma mídia. Como seria possível, né? Sem uma mídia social. Então, a gente precisa... O que eu acho é que... às 15h, do tipo... Exatamente. Quem? Cibele e Miriam. O que eu acho é que a gente atribui um peso maior a esse número de amigos online, a interações online. A gente está dando muito peso a isso. E aí isso vai deixando outras coisas aqui acontecendo ao teu redor meio que de lado, né? Talvez esse seja o nosso erro, assim. Por isso que a gente está tão enroladinho. Eu ouvi uma expressão de uma pessoa que estuda mídias sociais, ele usou um termo bem forte, mas eu até concordei. Ele falou que às vezes a gente usa as mídias como chupetas virtuais. Porque a gente tem dificuldade de lidar com outros problemas, de resolver outras coisas, e aí a gente vai para a nossa chupeta virtual, que funciona. Chupetas digitais, funciona. Eu tô ali, ninguém tá me vendo, ninguém tá vendo se eu tô com problema, se eu não tô. Eu falo com quem eu quero, eu ignoro as outras pessoas, eu bloqueio quem eu não gosto, e vai assim, vamos ficando um bando de bebê, não importa a idade. Porque a gente vai usando isso como uma chupeta digital. Eu achei esse termo fantástico, eu vou me lembrar quem foi que falou para te dizer. Sim, e até corrobora com aquilo que nós estávamos falando, né, de perder as habilidades, porque se você fica numa chupeta digital, não tem necessidade de você avançar para outros estágios, né, amadurecer. Exatamente. Se o brasileiro, nós consumimos mais mídias sociais do que os outros países? Já é possível a gente saber disso ou não? Então, é como essa questão das mídias tem muito estudo, e não só estudo científico, muito estudo de mercado a respeito disso, porque interessa para as mídias tradicionais saber como as pessoas estão se conectando, para os jornais, para as revistas, para os sites de informação. Então isso tudo é muito dado que é gerado. Tem um site que eu recomendo a todo mundo que queira se aprofundar em números e dados, chamado We Are Social. We Are Social sempre está reportando dados, números, percentuais do mundo inteiro, por países, por regiões. É muito interessante. E aí, o que ele diz pra gente, e esse dado é de janeiro, é que no Brasil somos 140 milhões de usuários de redes sociais. Não usuários de smartphone, aplicativos, não. Redes sociais, porque smartphone é bem mais. Mas quem usa rede social no Brasil? 140 milhões de pessoas. Maioria, grande número, entre 18 e 44 anos. É nessa faixa etária que está a maior concentração de brasileiros usando rede social. E a gente usa, em média, 3 horas e meia por dia, só de redes sociais. Não é só de redes sociais. Só de redes sociais. Não quando você usa o aplicativo da calculadora, do banco, nada disso. Redes sociais, 3 horas e meia por dia é a média do brasileiro. E a gente usa isso 3 horas e 40, mais ou menos, para a TV. Então, as mídias sociais já chegaram a se equiparar com a televisão. Por isso o mercado está de olho.
Por isso a gente vê tanto anúncio, por isso a gente é exposto a tanta coisa paga, post promovido e tal. Porque é realmente um nicho, é onde a gente está colocando a nossa atenção. Agora, em relação a outros países, eu fui pesquisar, porque eu também estava com essa dúvida por causa de uma dissertação lá do Lab. A Luísa Seabra fez uma dissertação sobre Instagram e autoestima e personalidade, ficou bem legal. E a gente estava conversando sobre isso e eu fui pesquisar. No Brasil, a gente hoje, dados de outubro, estamos em terceiro lugar no mundo em percentual de população que acessa redes sociais. Então, assim, primeiro lugar é o leste asiático. Eles definiram assim, o leste asiático com 71% da sua população conectada a redes sociais. Estamos falando de mídias sociais, nem de smartphone, aplicativos. Redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. O segundo colocado, Estados Unidos, com 69% da sua população conectada a redes sociais. E em terceiro lugar, gente, empatado com o norte europeu. 67% dos brasileiros estão conectados em redes sociais. Então, a gente está aí em terceiro lugar nesse mundo gigante. Não é um posto qualquer, né? Isso indica muito sobre a gente. Sim, não, é muita gente. É muita gente, muita gente. Se a gente for pensar, muita gente... Nossa, 67% é um número bem considerativo. É muita gente. E imagina, nós somos o terceiro em percentual no mundo, né? Comparado com os Estados Unidos, que é um país gigante, um país muito mais conectado do que a gente, e o leste asiático. Então, assim, a gente não tá fraco, não. E isso é preocupante. Uma curiosidade é que o mundo inteiro acessa mais o YouTube. O YouTube é a primeira rede mais acessada no mundo. Aqui no Brasil é o Facebook. Minto, é o oposto. O mundo acessa primeiro o Facebook e aqui no Brasil é o YouTube. O Facebook fica em segundo. YouTube é o xodó do brasileiro. Não me pergunte por quê, é a que eu menos gosto. E aí depois em terceiro, o WhatsApp. Em quarto, no Brasil é o Instagram. Mas esse lugar não é ocupado no mundo. Quando a gente vê a estatística do mundo todo, o quarto lugar é do Twitter, que é o meu queridinho, é o meu vício, eu confesso aqui para todos. O Twitter é a minha rede favorita. O Twitter e o Pinterest, que aparece lá embaixo, mas também é um vício, uma loucura. Mas no mundo o Twitter está antes do Instagram, por exemplo. No Brasil, o Instagram vem antes. Para o brasileiro, o Instagram é mais acessado, é mais interessante e tal. Então, isso é uma curiosidade, né? O feitiço no Brasil é muito forte, eu acho, das redes e do quanto a gente se engaja, né? Sim, e você falou do YouTube, aqui no Brasil ser a mais a favorita, né, do brasileiro. Realmente, tem vários, assim, youtubers famosos, que eu só sei que é famoso porque meus pacientes, ou os meus filhos, ou os amiguinhos dos meus filhos me contam. Eu sempre falo, se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. De realmente o quanto que o YouTube faz sentido, né? Do tipo que vocês pesquisaram com aquilo que a gente ouve no consultório, né? Ouve das crianças, dos adolescentes também. E aí, não sei, eu assisti aquele filme, provavelmente, filme não, documentário, provavelmente você também assistiu, O Dilema das Redes. Eu assisti 2 vezes. É de doer, né? Cai até uma lagriminha, assim, né? Tipo, porque assim, eu tenho isso, entendeu? Eu assisto. Se eu fico na dúvida, se eu entendi, se aquilo é grave mesmo, eu assisto de novo e vou dando pause, que volto. Assim, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Eu também faço isso. Eu vou anotando. Quando é documentário, assim, de psicologia e tal, eu vou anotando as coisas. Quando eu falo, aí eu lembro de alguma teoria, aí lembro de algum autor, aí eu vou anotando pra eu não esquecer. Mas eu também. Eu já vi 3 vezes o Dilema das Redes, pra ficar latente. Pra ficar bem. A gente tá falando de mídias. Tem algumas mídias que são mais tóxicas do que outras? Tem algum porquê? Eu desconheço um estudo que tenha, por exemplo, comparado o poder, né, de baixar a autoestima ou de diminuir o bem-estar entre várias mídias. Geralmente os estudos, como a gente precisa afunilar muito o nosso problema de pesquisa, a gente geralmente estuda uma rede muito especificamente. Por exemplo, estudos de Instagram medem quantidade de fotos que a pessoa posta no feed
versus quantidade de story, quantidade de selfie postada e quantidade de selfie em grupo. Então, assim, tem muitas especificidades de cada rede. Eu penso que existem muito mais comandos tóxicos do que redes tóxicas. Porque na maioria das redes... melhor. Explica. O que eu tô querendo dizer aqui? O que essa menina tá inventando, né? O que são comandos tóxicos? O que são comandos tóxicos? Os nossos botões favoritos. Os likes, os follows, sigo ou não sigo, e aí a pessoa quer ser seguida, mas eu tenho poucos seguidores, eu tenho poucos amigos, poucas conexões. Então isso faz muito mal a gente. Não importa se é no Facebook, se é no Instagram, se é no Twitter. Mas isso é o que faz diferença no nosso bem-estar, no nosso sentimento de pertencimento a um grupo, aceitação da gente mesmo. Então, quando a gente supervaloriza esses comandos, eu não estou dizendo que não é bom. Quando eu posto, eu acho uma foto muito legal, eu invento uma legenda muito divertida, eu quero que eu já penso até nas pessoas que vão curtir, porque eu já sei, né? Então, assim, eu falei, eu sei que a Lígia vai curtir isso. Porque eu conheço as minhas redes ali, pelo menos a rede mais chegada e tal. E quando eu posto, eu tô querendo interagir com eles. Eu tô querendo dizer, olha que foto legal e olha essa legenda que engraçada, venha rir comigo. É natural que a gente espere interação, conexão com o outro a partir daquele estímulo que a gente está dando. O problema é quando essa descarga dopaminérgica do reforço positivo não chega. Então a gente supervaloriza o like, a gente supervaloriza número de amigos, número de conexões, número de seguidores, e quando isso não atinge a nossa expectativa pessoal, aí o bicho pega. Então, quando eu digo que eu acho que existem mais comandos tóxicos do que redes, é porque eu acho que às vezes independe muito da rede que você está. Mas depende muito do valor que você dá para esses comandos. O like tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no Snapchat, se eu não me engano, então tem no Pinterest. Então a maioria das redes alimenta isso na gente para a gente ficar ali engajado, né? Então a gente posta esperando o like, a gente compartilha alguma coisa querendo mais seguidores. A gente quer que a notificação fique aparecendo. Quanto mais notificação, quer dizer que está bombando, que está dando certo. É aquela coisa, né, da gente jogar e ver o que a audiência devolve pra gente. Então, a gente entra nessa bola de neve que é tóxica, né? Então, acho que tem muito mais a ver com esses comandos e com a supervalorização deles do que com as redes em si, né? Não tenho como dizer se é um estudo e tal, mostrando uma rede mais tóxica que a outra. Não, é a forma que a gente interage com as redes e a nossa expectativa em relação a essa interação é que são tóxicas pra gente. Como se fossem os ratinhos de Skinner, né? De Skinner, exatamente. Eu não sei se é de Skinner esse termo, mas existe o termo científico chamado de reforço aleatório, que é exatamente um vício alimentado não por recompensa, mas porque você nunca sabe se a recompensa vai chegar. É muito isso. Sim. Então a gente posta e fica esperando quantos likes vai ter, né? O que vai acontecer agora. Então o vício é pelo reforço aleatório. A gente não sabe se o reforço vai vir. A gente não sabe se o crush vai clicar em like ou não. Se vai interagir com o story ou não. Mas a gente vai comentar. Se vai comentar na foto, mandar um coração que seja, é só o que as meninas querem. Mas, e aí a gente fica nesse ciclo, né? Nessa bola de neve tóxica, que aí acho que tem muito mais a ver com os comandos, com o poder que esses comandos têm, esses pequenos botões, do que com as redes em si. No Dilema das Redes, o criador do botão de like do Facebook, ele dá uma entrevista, eu esqueço o nome dele, mas ele dá uma entrevista e ele fala: eu nunca imaginei que a criação daquele botão fosse virar uma coisa tão séria. E ele fala, eu fico muito preocupado com o efeito do like, apenas isso, né? Como isso provoca na gente, sei lá, alguém publicar alguma coisa e não ganhar um like. Meu Deus, tem gente que sofre de verdade com isso. Porque o que aconteceu, o que eu fiz de errado, que eu postei uma coisa e ninguém curtiu. Ninguém curtiu. E até mesmo essa questão, você falando de botões tóxicos, né? É verdade, o quanto até às vezes o compartilhar uma notícia que é falsa, é um recorte, é um vídeo maldoso, ou o quanto que clicou lá no compartilhar e vai.
eu me preocupo muito, principalmente assim, eu atendo muita criança, né? Então eu também dou treinamento de pais, mas me preocupa mesmo o quanto que eu sempre falo, você quando criança tinha as suas fotos, e se seu pai pegasse, ou sua mãe pegasse seu álbum de fotos e fosse mostrar aquelas fotos da infância para alguém, você não ia gostar, mas é isso que hoje a gente está fazendo nas mídias, e alguém que você nunca viu, compartilha. Compartilha, 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 e aí se torna algo também tóxico. Sim. Faz sentido? Faz total sentido, mas veja, quem compartilhou inicialmente foi alguma mãe que queria esse like, algum pai que estava querendo fazer uma graça entre os amigos e tal. Então, acho que ainda um compartilhamento no WhatsApp ainda pode ser menos nocivo, dependendo de com quem você compartilha. E aí entra também o nosso filtro, né, do que compartilhar, do que colocar nas redes e do que guardar para a sua vida privada fora das redes, porque nas redes ainda há isso, a gente é um campo ainda muito pouco explorado, a gente não sabe onde vai chegar, né? Qualquer coisa, essa nossa fala aqui, sei lá se alguém vai gravar uma parte e vai, sei lá, não sei, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre isso. Então, mas aí tem uma mãe que acha fofo o filho todo sujo, todo chorando e tal, gente, olha isso. E aí bomba, e ela fica super feliz, tenho certeza que a dose de descarga dopaminérgica vai, né? Ela fala, uau, bombou. Mas o quão mal vai fazer para a criança, o quanto ela não gostaria que isso acontecesse, né? Então, temos muito trabalho. Você tem muito trabalho na clínica. Agora, isso de compartilhar uma curiosidade da minha rede favorita, que é o Twitter, por causa dessa onda crescente de fake news e tal, a preocupação da rede obviamente todas as redes têm sido ferozmente atacadas, né, por causa desses estímulos e do quanto elas provocam o nosso engajamento e disputam a nossa atenção o dia inteiro. E cada uma vai desenvolvendo alguns mecanismos de tentar ajudar a gente a controlar. Então, o Instagram já tem uma ferramenta que você controla o tempo de acesso à rede, ele te mostra a tua média diária, a tua média semanal. O Twitter agora, a gente não consegue retweetar, que é comum compartilhar, né, nas outras redes, a gente não consegue sem escrever alguma coisa a respeito daquilo. Porque antes era só um botãozinho, a gente olhava uma notícia, vou compartilhar, pronto, retuita, pronto, retuitou. O que eles estão tentando é um nudge mesmo, um empurrão para que as pessoas leiam o que estão compartilhando. E aí aparece agora uma notinha azul dizendo, você leu o que você compartilhou? Vamos dar um tempo para você ler e escreva aqui, alguma coisa assim, escreva aqui um comentário a respeito disso. Porque ele provoca você para ir além de somente compartilhar, né? Então é um passo pequeno, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Mas já faz alguma diferença. Tipo, você leu? Pelo menos isso, né? Você leu. Exatamente. Mas as pessoas estão reclamando. Estava lá no Trend Topics do Twitter. As pessoas, como assim, Twitter? Me deixa compartilhar do jeito que era antes. As pessoas, o que está acontecendo? Mas aí está acontecendo que deram liberdade, não souberam. A gente branco play. É isso. Exatamente. Está acontecendo que vocês ficam só no Twitter o dia inteiro e aí vocês não sabem o que está acontecendo. Está retweetando, vocês não leem a mensaginha, repostam, então, gente, é isso que está acontecendo. Exatamente. E assim, quais os hábitos que nós devemos adotar, né? A gente está falando sobre isso, do Twitter já ter colocado esse filtro, né? Esse tipo de só poder compartilhar se você escrever. Daria para a gente pensar em quais hábitos nós devemos adotar para que não impactem negativamente nas nossas vidas? Sim, o uso das mídias sociais. Acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer, pequenas coisas como essa iniciativa do Twitter, iniciativa do Instagram, acho que tem iniciativas pessoais que a gente pode começar a adotar. Uma das primeiras coisas que eu percebo e percebia no meu comportamento e consegui deixar de fazer é que o celular não seja a primeira coisa que você pega quando acorda. A gente deixa o celular na nossa cabeceira e a gente abre o olho e a gente mete a mão nele e já pega antes de levantar. Então, assim, eu recomendo muito que levante, vá fazer xixi, escovar o dente, tomar café e depois você pega o celular. Porque não tem nada que vai acontecer no mundo nesse tempo que precise da sua atenção.
né? Então a gente precisa direcionar a nossa atenção para as coisas que são primordiais e que geralmente não estão no celular. Geralmente, claro que há, né, depende de vários fatores, mas geralmente não. Então, uma primeira coisa que eu recomendo é não faça com que o celular seja o seu bom dia para você, né? Se dê bom dia para o seu corpo de outras formas, mas não com ele. Então, não leva o celular para o quarto, como a gente antes era recomendado sobre a TV, né? Não bote TV no quarto, deixa a TV só num ambiente comum e tal. Hoje não leve o celular para o quarto, porque, né, você vai, dorme, descansa e tal. Outra coisa que eu acho que é importante e pode ajudar é desativar as notificações. A gente recebe muitas notificações. É o tempo inteiro, o celular vibra, o celular toca, é um apito pro Twitter, é um apito pro Facebook, é o LinkedIn, é o Instagram, é o WhatsApp. Meu irmão, ninguém aguenta. Porque mesmo que a gente esteja escrevendo um artigo, esteja dando aula, esteja atendendo e tal, aquilo vai incomodar, aquilo vai tirar um pouquinho nossa atenção do momento aqui e agora, que não é o que está acontecendo no celular. Então, uma das coisas, isso eu fiz também, super funciona. Eu tiro todas as notificações e para dificultar mais a minha vida, eu não tenho notificação de nada, nem a notificação visual, aquela bolinha com o número, não aparece nada. Eu só vejo quando eu abro a rede. E aí eu vejo se alguém falou comigo, se alguém curtiu, se alguém me marcou, enfim. Se eu não abrir a rede, eu não consigo enxergar. E para dificultar mais a minha vida, que aí eu dou a dica para quem quiser fazer isso também, eu tiro também aquele acesso automático. Então, toda vez que eu entro no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu preciso digitar minha senha. Que é um porra ficar digitando senha toda hora. Mas isso já me inibe a entrar, sabe? Quando eu tô com muita preguiça. Ou, boa dica. Eu vou entrar agora na sala do consultório do médico. Eu tô aqui esperando, eu vou entrar no Instagram. Não vou não, porque eu tenho que digitar uma senha, ele vai me chamar, não vai dar tempo. Aí eu guardo o celular e pego a palavra cruzada. Então, isso funciona comigo, pode funcionar com outras pessoas também. Essa coisa do Twitter seria uma recomendação também. Não compartilha nada se você não souber o que está falando, se você não tem certeza, né? Então isso vai diminuir. E duas coisas, limitar o tempo de uso mesmo, né? Se a gente considerar 3h30 por dia, dá para fazer tanta coisa e a gente está nas redes. É claro que as redes divertem, tem essa função, né? De se conectar. Hoje em dia a gente está muito mais necessitado dessa conexão com outros e tal. Claro que tem, mas cuida desse tempo que você está dedicando. E mais do que isso, analisa a sua intenção. Quando a gente se conhece e sabe as intenções que a gente tem, quando a gente posta, quando a gente entra, quando a gente comenta, isso facilita muito o nosso entendimento sobre as nossas necessidades. Então, se eu estou postando muita foto e querendo muito like, dá uma pensada sobre isso, né? Por que essa necessidade extrema? O que está querendo dizer sobre mim? Exatamente, exatamente. Que é natural que a gente está nas redes. Eu acho que Fernando Pessoa tem um poema antigo, mas olha como é real, que ele falava assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada, desculpem o termo, mas ele falava: todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E aí ele fala: estou farto de semideuses. Onde é que tem gente nesse mundo? É um poema grande, mas ele fala disso. Isso remete muito à nossa desejabilidade social, o que é socialmente aceitável. As pessoas só mostram as glórias, né? A gente também, a gente quer mostrar o que é bom, o que é bonito, o que é divertido. Faz parte da nossa natureza. Mas faz parte também a gente entender que quando a gente olha postagens muito bonitas, gramas muito verdes, não é a vida toda que está ali. Então, assim, a nossa vida não é... É um recorte. Então, uma postagem, uma piada é um recorte, não é tudo. Então, esse entendimento sobre por que a gente olha tanto, por que a gente posta, ou por que não postou, enfim, o autoconhecimento, saber o que te fere, o que te machuca, o que te prende mais e tal, isso é fundamental. Eu acho que é uma das coisas que é mais importante, essa autoanálise mesmo, a respeito da nossa interação, né, com a gente. Houve uma pesquisa que você fez, não foi? Você estava comparando mídias sociais, mídias tradicionais. Explica um pouquinho pra gente, qual foi o resultado? Como foi?
Eu até esqueci de falar disso quando eu estava falando do limite do tempo, mas porque era em outro momento, né? Aproveitar os recursos, não só dos aplicativos, mas também dos celulares. O sistema do iOS, por exemplo, também fornece esse controle de tempo e ele bloqueia o teu acesso. Se você colocar, eu não quero passar mais de 1h30, se você passar de 1h30, ele fala, não vai entrar mais, que você já passou aqui de 1h30, que foi o combinado comigo. Isso é ótimo. E aí eu descobri nesse ano, por causa da pesquisa que eu fiz com uma professora do Departamento de Jornalismo da Federal da Bahia, doutora Lívia Vieira. A gente fez uma pesquisa porque ela queria entender qual era o grau de credibilidade que as pessoas estavam atribuindo às mídias convencionais. Com esse número crescente de redes sociais, a gente tem acesso à informação por todos os lados. A gente recebe pelo WhatsApp, tem um médico que é não sei o que, autoridade não sei aonde, que vai te passar uma informação que o jornal não vai publicar, tem o Twitter, tem o Facebook. Então, assim, qual é o papel, num momento de crise, como a gente está, pandêmica, das mídias convencionais? As pessoas acreditam alguma consistência à informação da mídia convencional? E o que isso faz com o nosso bem-estar? Essa era a pergunta que a gente queria responder. E por causa disso, a gente começou a acompanhar mais as orientações da OMS. A OMS também recomenda que a gente diminua o tempo de acesso a redes sociais e a veículos de informação, a mídia tradicional, a notícias. Porque as notícias hoje são ruins, né? E fazem mal pra gente. Se a gente ficar o dia inteiro lendo notícia, a gente pira. Então é uma recomendação da OMS que não se dê tanta atenção. Então eles falam, separe momentos do seu dia para você ficar conectado, para você ler um jornal e tal. Então, quando a gente fez essa pesquisa, e eu te agradeço, você ajudou a gente, você compartilhou, a gente encontrou que à medida que a credibilidade que a pessoa atribui às notícias que ela lê da mídia convencional, grandes jornais, revistas, sites de notícias, etc., menor é o bem-estar dela. Porque ela está lendo aquela notícia e ela está acreditando naquilo, ela está dando um grau de credibilidade alta. As pessoas que não acreditam na mídia, e aí tem uma série de fatores, uma série de razões hoje, especialmente a polarização política aqui e nos Estados Unidos, as pessoas não acreditam na mídia tradicional, acham que eles estão mentindo. O bem-estar está lá em cima, porque eles ignoram aquelas informações. Aquela informação sobre pandemia, sobre o grande risco, sobre isolamento, sobre empresas falindo, pessoas perdendo emprego, pessoas morrendo, a gente não pode abraçar nem consolar. Isso é horrível. Então, quando você não dá crédito a isso, você garante o seu bem-estar em dia. O que a gente achou aqui no Brasil, nessa pesquisa, é que o pessoal mais jovem dá mais crédito à mídia convencional, aos veículos de informação. E com isso, provavelmente, por ter menos recursos de enfrentamento, eles têm experimentado menos bem-estar também. Então, tem mais afetos negativos do pessoal mais jovem, de 18 a 24 anos, do que pessoas mais velhas. Os baby boomers, por exemplo, a geração um pouquinho mais velha, não dá tanto crédito à mídia. Provavelmente porque tem mais recursos, filtram mais que informações eles acham consistentes, né, o que dá crédito. E com isso se preserva um pouquinho o bem-estar das pessoas. A gente viu diferença de média de bem-estar nos grupos de credibilidade. Foi bem interessante. Não, mas é muito bacana a gente entender, porque, queira ou não, a gente está inserido nisso tudo, né? Uhum. Eu tenho a minha bolha. A minha bolha, por exemplo, são psicólogos, tá? E educadores. Psicologia positiva e terapia cognitiva. Então, quando você olha a minha mídia, parece que todo mundo, pela minha bolha, é psicólogo, terapeuta cognitivo e trabalha com psicologia positiva. Então, e é mulher. E é mulher, porque 90% dos meus seguidores são mulheres. Isso o Instagram que me dá e o Facebook também dá essa informação, que são mulheres. Uhum. Mas eu falo, gente, eu vivo numa bolha, porque parece que só existe psicólogo no mundo. E que bom seria, ou não. Então, eu falo assim, gente, eu tenho noção, eu já tinha noção dessa questão de bolha, mas depois que eu fui lendo, eu falei assim, não, realmente, isso realmente acontece, porque eu só vejo postagens de com esse perfil, né, de pessoas com o mesmo perfil.
Sim, isso também é uma recomendação assim de quem estuda desinformação, como eu tenho contato, né, com o pessoal de comunicação, claro, eu tenho sempre muito contato com artigos disso, sobre desinformação, fake news, suscetibilidade, a gente tende, é uma tendência nossa, a gente tende a achar que a gente não é persuadido, que a gente não sofre influência de publicidade ou de nada. O outro sim, a gente não. A gente não. Besteira. Todo mundo tem uma suscetibilidade à informação, a normas sociais. Então, e uma das recomendações para diminuir essa grande desinformação onde a gente está atolado e afogado é siga pessoas diferentes. Siga pessoas de outras áreas. Era isso. Era nesse ponto que eu ia chegar para você. Porque eu percebi que eu estava nessa bolha, eu vou furar essa bolha. E eu comecei a seguir um monte de coisas assim, que não tinha nada a ver com o meu perfil. Tipo, nada a ver não tem a ver. Assim, eu comecei a seguir humorista. Eu adoro dar uma risadinha. Tipo, Kim Kardashian. Eu comecei a fazer assim, porque foi intencionalmente para furar mesmo a bolha. Para dar umas coisas assim que não tem muito a ver comigo, mas na intenção do tipo, deixa eu seguir algumas pessoas aqui, que eu quero furar essa bolha. E melhorou. Realmente, eu acho que mudou o algoritmo. Pois muda o algoritmo. Agora você vê que precisa de uma boa dose de vontade. Você precisou pensar nisso. Você precisou ter vontade, tipo, eu vou me expor a estímulos diferentes do que eu... Porque é confortável. Quando as pessoas falam, saia da zona de conforto. Meu amor, a zona de conforto é confortável. É gostoso ficar ali. Não é... E é quentinha. É quentinha, gostosa, tem cheiro de brigadeiro. É uma delícia ficar na zona de conforto. A gente precisa ter essa vontade e essa percepção de que quando a gente fica na bolha, a gente alimenta comportamentos de matilha praticamente. Então a gente exacerba uma polarização, exacerba uma intolerância que não precisamos agora, né? E é da nossa natureza, não é? Ai meu Deus, eu tô errado. Não, é natural da gente. Mas isso é uma coisa super importante, a gente se expor ao contraditório, a coisas diferentes. Não precisa ser uma pessoa detestável que você vai enjoar toda vez que olhar a cara dela. Não precisa, mas ser algo que do tipo, que é diferente, que é do tipo... Sim, precisa. Existem eu fiz isso e pessoas que são respeitáveis, que têm um nome, que têm uma presença, que têm uma influência numa bolha que não é a sua, mas vale a pena você ver o que a pessoa está falando, né? Entender e aceitar, né? Somos diferentes, ainda bem. E além disso tudo, né? Monitorar nosso tempo, é que agora nós estamos privados do contato, né? Mas valorizar aquilo que realmente a gente sabe que existe, que é o outro, aquela pessoa que é o nosso presente, para que a gente possa encontrar, você falou do FOMO, para que a gente possa encontrar o JOMO, Join of Missing Out. Exatamente, o JOMO. Tô chegando nesse espectro, assim, que é péssimo. Os meus amigos às vezes falam, pelo amor de Deus, responde o WhatsApp. E eu já fiquei 1 ano sem responder uma mensagem de aniversário. Eu vi no ano seguinte a pessoa me mandou e eu falei, obrigada por esse ano e pelo ano passado. E não pelo passado. Mas sim, né? Nesse momento as redes sociais, eu não posso dizer, eu sou uma otimista de verdade em relação às redes sociais. Eu acho que a gente pode extrair delas o que elas têm de melhor. Eu gosto de tecnologia, eu acho que eles trazem pra gente muitas ferramentas importantes. Mas ferramenta é uma coisa que ela tá ali e você pega quando você precisa. Ela não fica se sacudindo na sua frente, tipo, me pega. Então, a gente precisa olhar para as redes sociais de uma forma otimista, mas usando como ferramentas, né? Ferramenta de interação, ferramenta de divertimento, mas ferramentas, não é o principal, né? Ferramenta, não como algo que é a sua vida e que te rouba a sua vida. Exatamente. Usar como ferramenta é a grande dica. Sim, muito obrigada por essa aula, para a gente saber mesmo o quanto que impacta. Parabéns pela pesquisa, o pessoal lá do laboratório. Manda um beijão para eles também. Beijos virtuais. Beijos. Beijo com máscara de longe. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem pesquisando. Acho super bacana. Eu sou apaixonada por pesquisa, adoro ler, já descobriram isso, olha só bacana.
Tá sempre dando dica boa de livro. Você é ótima. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Delícia estar aqui com você. Um beijo grande, Si. Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui junto com a gente, assistindo essa aula. Foi muito bacana. Beijo grande. Tchau, tchau.